Bom, dando sequência, então, ao conteúdo trabalhado em aulas anteriores, nós analisamos a definição de carga elétrica, da onde que surge, né, essa propriedade chamada eletricidade, que ela é uma propriedade intrínseca de toda a matéria, ou seja, é algo que a matéria possui e apresenta em qualquer uma de suas formas, já que toda a matéria é constituída por átomos, e são desses átomos, né, principalmente da parte dos elétrons que constituem esses átomos, que surge, então, essa propriedade chamada de eletricidade. Vimos que corpos normalmente são eletricamente neutros, devido ao fato deles apresentarem as mesmas quantidades de cargas elétricas positivas e negativas, bem como nós podemos alterar esse estado, né, de ser eletricamente neutro um corpo, adicionando ou retirando cargas deste corpo. Estas cargas que podem ser adicionadas ou retiradas, elas são exclusivamente as cargas elétricas negativas, os elétrons. Nós não podemos retirar nem adicionar cargas elétricas positivas ao sistema, tá? Então, sempre as cargas que estão envolvidas em processo de troca, perda ou ganho de cargas são cargas elétricas negativas, são elétrons. Prótons não se envolvem nesse processo de ganho ou perda de cargas elétricas. Ok? Então, o primeiro ponto importante é este de nós relembrarmos. Segundo ponto é que nós podemos, então, estar fazendo a adição ou a retirada de cargas através de processos denominados de processos de eletrização. Esses processos de eletrização, eles podem ser de três tipos específicos, que é o processo de eletrização por atrito, por indução ou por contato. Relembrando que o processo que ocorre por atrito, ele obrigatoriamente deve começar a partir de dois corpos inicialmente neutros, os quais vão ser então atritados, esfregados um ao outro, e aí com esse processo um deles vai arrancar elétrons do outro, ficando assim um com excesso de cargas negativas e o outro com excesso de cargas positivas. Então, ao final do processo, os dois objetos vão estar eletricamente carregados, um positivamente e o outro negativamente. Ok? Então, esse é o processo de eletrização por atrito. Já no caso do processo de eletrização por indução, você vai estar, então, com um corpo inicialmente carregado, não importa se positivo ou negativamente, e outro corpo eletricamente neutro, ou seja, aquele corpo que apresenta a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Quando você aproxima sem que ocorra o contato entre eles, esse corpo carregado inicialmente, ele vai produzir então uma indução no segundo corpo, que é chamado de induzido, e este corpo vai reorganizar as suas cargas devido ao princípio de atração e repulsão das cargas, que foi algo também estudado em aulas anteriores. Então, quando você tem cargas de mesmo nome, né, cargas de mesmo sinal, positivas e positivas, ou negativas e negativas, ocorre a repulsão entre essas cargas, elas tendem a se afastar. Já quando você possui cargas de nomes diferentes, me perdoem, você vai ter, então, a atração dessas cargas. Então, positiva atrai negativa, negativa atrai positiva. E aí, devido a essa atração, quando você aproxima um corpo eletrizado de um corpo neutro, ou seja, um indutor de um induzido, ele reorganiza as cargas no segundo corpo, e aí, momentaneamente, nessa redistribuição de cargas, esse seu material neutro ele vai ficar metade carregado de um sinal, metade do outro. Na soma de tudo, ele continua neutro, mas devido a essa reorganização, ele vai estar parte carregado com um sinal, parte carregado com outro sinal, e aí ocorre a atração entre esses objetos. Quando você afasta o indutor de perto do induzido, este objeto induzido ele volta à sua condição inicial de neutralidade, a não ser que este objeto ele apresente um aterramento. Então, se antes de você afastar um indutor, você conectar um aterramento ao induzido, este aterramento vai fazer com que cargas elétricas negativas fluam através dele,
do objeto indutor para o solo, ou do solo para o objeto, do induzido para o solo, ou do solo para o induzido, isto dependendo da carga inicial do indutor. Ou seja, se o indutor ele for positivo, então cargas elétricas, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil, né? Vou colocar aqui um rascunho só para a gente poder observar isso melhor. Então, se o indutor ele for positivo, no momento que ele se aproxima do induzido, as cargas negativas vão ser atraídas para a extremidade mais próxima do indutor, então a outra extremidade vai ficar positiva, e no momento que você conecta o aterramento, então, como aqui está positivo, cargas negativas vão subir através deste aterramento, e este corpo aqui vai ficar carregado negativamente. Então, você vai ter um corpo positivo e outro corpo negativo ao fim do processo. Já se o corpo indutor ele for negativo, no momento que ele se aproxima do induzido, ele vai repelir essas cargas negativas. Então, observem, né, ele não vai atrair as cargas positivas aqui para próximo, ele vai apenas repelir as cargas negativas para o outro lado. E quando você conectar o aterramento a esse sistema, então essas cargas negativas elas vão descer pelo aterramento, e este objeto aqui vai ficar com excesso de cargas positivas. Então, após você retirar o aterramento e afastar os dois, este daqui vai continuar negativo, porque não houve o contato, mas esse daqui agora vai se apresentar positivo. Então, no processo de indução, sempre ao final do processo, você vai ter dois corpos com cargas de sinais diferentes. Um deles vai ser positivo, o outro vai ser negativo, tá? Então, eles não vão ter cargas iguais ao final do processo, né? Eles vão ter cargas diferentes nessa situação, ok? Bom, nesse processo, então, é fácil observar, como eu falei anteriormente, né, que como quem apresenta mobilidade são as cargas negativas, eu vou repetir isso várias vezes, que isso é extremamente importante. Se você tem um objeto, vou replicar esse desenho aqui, né? Se você tem um objeto com cargas positivas localizadas nestes pontos específicos que eu coloquei, né? Imagina como se fosse a réplica desse objeto. Então, se você aproxima um corpo positivo deste lado aqui, desta esfera, então as cargas negativas que se encontravam, elas vão ser atraídas para este lado da esfera. Já se você aproxima um corpo negativo desta esfera, as cargas negativas vão ser repelidas para o outro lado. Então, observem que as cargas positivas, elas ficam fixas nos seus lugares. Você não tem a movimentação destas cargas positivas. Apenas as cargas negativas é que vão ser redistribuídas ao longo do nosso objeto, sendo repelidas ou atraídas por esse objeto inicial que está sendo aproximado pelo fato da indução eletrostática estar ocorrendo. Já no momento que você coloca esses dois corpos em contato, né, então o corpo A entra em contato com o corpo B, aí neste momento você vai ter então uma troca de cargas elétricas entre eles, sempre essa troca ocorrendo com as cargas negativas, de modo que agora você vai ter o nosso último processo de eletrização estudado, que é o processo de eletrização por contato. Então, nesse contexto, né, se você tem este objeto que ele estava eletricamente neutro, mas ele entra em contato com outro objeto que estava eletricamente positivo, né, carregado positivo, essas cargas negativas que estavam aqui, né, então você teria 4 cargas negativas gerando a neutralidade desse objeto, elas vão ser divididas e vão passar para o outro objeto, gerando então a divisão das cargas, e com isso, né, quando você separa os dois, esse daqui agora ele ficou com excesso de cargas positivas, esse daqui também fica com excesso de cargas positivas, então os dois corpos ficam eletrizados positivamente. Então, no processo de eletrização por contato, você vai ter os dois corpos ao final do processo com a mesma quantidade de carga, e essa quantidade dividida igualmente entre os dois, tá bem?
Então, resumo, né, do que a gente estudou aí nas últimas aulas, nos últimos encontros. Quando nós falamos, então, deste processo de que cargas se atraem ou se repelem, né, e que corpos são eletrizados, nós devemos imaginar o seguinte, né? Como que elas se atraem e se repelem? O que faz elas serem atraídas ou repelidas, né? Porque se você coloca uma caneta próxima de outra caneta, não acontece nada perceptível, nada visível entre as duas. Mas se as duas estiverem eletricamente carregadas com uma quantidade suficientemente grande de cargas, o que você vai ver vai ser uma caneta aproximando da outra, dependendo do sinal das cargas, ou afastando da outra, dependendo do sinal das cargas. Mas como que essa aproximação ou esse afastamento ocorre? Para que essas duas canetas aqui aproximem ou afastem, logicamente, né, que eu tenho que pegar a caneta e fazer uma força para que elas se movimentem. Então, quando nós analisamos a atração ou a repulsão através das cargas elétricas, é ilógico nós pensarmos que, se elas estão se movimentando de forma a serem atraídas ou repelidas, é porque alguma força deve estar fazendo com que elas se movimentem em sentido atrativo ou em sentido de repulsão. E que força é essa? Quem estabeleceu quem era essa força e qual a forma que essa força se apresentava na natureza foi, então, o Charles Coulomb, tá? E através das experiências e das comprovações de Charles Coulomb, nós temos uma lei que especifica como que as cargas elétricas interagem, qual é a quantidade, né, qual o módulo de interação dessas cargas elétricas e como que elas se comportam quando estão umas na presença de outras cargas, que é a chamada lei de Coulomb, que nós vamos estudar na aula de hoje. Para analisar a lei de Coulomb, nós vamos observar então algumas coisas. Primeiro, nós já sabemos, como acabamos de revisar, que quando um corpo está eletrizado, ele possui um excesso de cargas. Não importa se são cargas positivas ou negativas, mas se essas cargas se apresentam em excesso, o nosso corpo está eletrizado. Positivamente ou negativamente é algo que vai ser definido posteriormente, né, dependendo se você tem informações ou se você está fazendo um experimento sobre esse contexto. Mas, se ele está com desequilíbrio de cargas, ele está eletrizado, então ele apresenta uma carga elétrica resultante. Essa carga elétrica resultante que ele apresenta, no Sistema Internacional de Unidades, ele tem unidade chamada de Coulomb. E o símbolo dela é o C. Essa unidade chamada de Coulomb, ela foi batizada com este nome em homenagem justamente ao Charles Coulomb, que foi o cientista que pesquisou e determinou como que ocorria então as interações entre cargas elétricas. Essa pesquisa que ele realizou foi através de um instrumento criado pelo Coulomb, que é chamado de balança de torção. O que essa balança de torção faz? A balança de torção, ela é um experimento, né, um aparato experimental, onde você coloca, então, duas hastes presas por fios, e quando essas hastes se movimentam, elas causam, então, a torção neste fio que está sendo colocado ali como suporte dessas hastes. Ou seja, você tem uma haste, como se fosse a caneta, e você prende um fio aqui nessa caneta até um suporte superior. Quando essa caneta se movimenta e ela gira em alguma direção, esse fio vai torcer de acordo com o movimento de giro. Então, o que ele fez? Ele pegou esse objeto e, na sua extremidade, ele eletrizou, ele determinou uma quantidade de carga em uma das extremidades dessa haste. E aí, com outra haste, também eletrizada, ele aproximou desta inicial. Quando ele aproximou essas duas hastes, o que aconteceu? Essa haste que estava presa ao fio, ela aproximou ou repeliu da inicial. Só que nesse movimento de aproximar, vamos supor, né, que elas teriam cargas diferentes, ela causa uma torção no fio. Por isso que é chamado de balança de torção. Ao causar essa torção no fio, essa torção poderia ser medida,
né, de forma a saber quanto de força foi aplicado àquele fio para que ele tenha sido torcido, né, aquela quantidade que ele apresentou. Então, através desse experimento, vamos dizer assim, bastante simples, né, porque você precisa de hastes e de um fio que possa ser tracionado, né, que ele possa rotacionar e ser torcido, você consegue estabelecer uma relação de força. Então, ele conseguiu determinar algumas observações importantes com esse experimento. Primeira observação importante que ele estabeleceu ao fazer esse aparato experimental foi o seguinte, que a força elétrica é proporcional às cargas. Ok? Primeira coisa importante que ele determinou foi isso. A força elétrica ela é proporcional às cargas. Ou seja, se ele tinha uma carga que, vamos colocar aqui como positiva, em uma das hastes da balança de torção, no momento que ele aproximava ela de uma outra carga Q na balança de torção, essas duas cargas, então, uma sendo positiva e outra sendo negativa, elas tinham entre elas uma força de atração, né? Foi estabelecido que cargas com sinais diferentes ocorre uma força de atração entre elas, e aí ele observava que ocorria esta força ali de atração entre elas. Ok? Ele conseguia determinar essa força através de quanto que era torcido o fio lá na balança de torção. Mas ele observou, né, que quando ele pegava esse experimento e ele pegava a uma mesma distância, tá? Então vou colocar aqui uma distância R. Quando ele pegava essa carga Q e ele duplicava essa carga Q e aproximava ela daquela carga negativa que estava na balança de torção, isso numa mesma distância R, a força que atuava sobre essas cargas aqui, ela era uma força vou colocar aqui 2 vezes maior. Ok? Então, se ele duplicava a carga 1, o valor da força entre as cargas também duplicava. Se ele triplicava a carga, a força entre elas também triplicava. Ou seja, aumentava a torção que ocorria entre ali a haste e o fio que a sustentava. Então, Charles Coulomb ele conseguiu comprovar através dessa experiência que a força elétrica ela dependia da intensidade das cargas quando estavam a uma mesma distância. Então, se ele aumentava as cargas, a força aumentava. Se ele reduzia as cargas, a força reduzia. Então, a conclusão que ele tirou de tudo isso é que a força elétrica que atua entre as cargas, ela é proporcional ao valor dessas cargas. Aquele símbolo ali, né, que parece o alfa, ele significa proporcionalidade, tá bom? Então, a primeira conclusão que Coulomb tirou foi exatamente isso, né? Que conforme as cargas mudavam, então a força também mudava. E isso era independente se fosse a carga 1 ou se fosse a carga 2. Ele poderia mudar qualquer uma delas, que a força era proporcional à mudança que ocorria entre essas cargas. Ou seja, a força de interação entre duas cargas elétricas é proporcional ao produto dessas cargas. Então, né, nós podemos dizer que a força elétrica que atua num sistema, ela é proporcional ao que resulta do valor de carga 1 multiplicado pelo valor da carga 2. Primeira informação importante que Coulomb extraiu. Após isso,
ele fez outro experimento e ele constatou outra propriedade interessante, que essa força elétrica, a força elétrica, depende da distância entre as cargas. Então, segunda coisa importante que ele descobriu, utilizando essa balança de torção, é que a força elétrica, ela depende da distância que está entre uma carga e outra. E ela depende de que forma? Ele observou, então, que quando ele tinha uma carga Q1 com uma distância R de uma carga Q2, ocorria uma força F entre essas cargas, ok? Só que quando ele pegou essas duas cargas e ele separou, né, essas cargas pelo dobro da distância, então a carga Q1 foi separada da carga Q2, a carga Q2 negativa, pelo dobro da distância, 2 vezes o valor de R. Esta força de interação entre as cargas, ela se tornou 4 vezes menor. Ou seja, ele duplicou a distância entre as cargas e a força caiu 4 vezes. Então ele conseguiu observar que conforme ele colocava as cargas elétricas mais longe, a força de atuação entre elas era cada vez menor. Conforme ele colocava as cargas mais perto, a força de atuação entre elas era maior. Então, se ele colocava as cargas 2 vezes mais distantes, a força de interação entre elas caía 4 vezes. Mas, quando ele colocava essas cargas 2 vezes mais perto, a força entre elas se tornava 4 vezes maior. Ou seja, isso significa, né, que quando você aumenta a distância, a força diminui. Quando você diminui a distância, a força aumenta. Ou seja, elas são coisas inversamente proporcionais. Tá? Então, quando você diminui uma, a outra aumenta, nós falamos que essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, elas têm uma relação de divisão entre elas. E com isso, o Coulomb conseguiu comprovar que a força que atua entre as cargas, ela é proporcional ao inverso da distância. Só que não é apenas o inverso da distância, porque como uma duplicou e a outra quadruplicou, isso significa que é o inverso com o quadrado da distância. Então, a força de interação entre cargas elétricas, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa, em termos práticos, que se a distância duplicou, a força caiu 4 vezes. Se a distância triplicou, a força caiu 9. Se a distância quadruplicou, a força caiu 16. E também vale para redução da distância, né? Se a distância caiu à metade, a força quadruplicou. Se a distância caiu à terça parte, a força ficou 9 vezes maior. Se a distância caiu à quarta parte, a força ficou 16 vezes maior. Então, quando a distância R é multiplicada por um número, a força F fica dividida pelo quadrado deste número, certo? Assim, a força F entre cargas, ela é inversamente proporcional, tá bom? Então, ela tem essa configuração. Com isso, o Coulomb, né, conseguiu estabelecer uma relação aonde a força elétrica ela é proporcional, então,
ao produto entre as cargas Q1 e Q2, dividido pela distância que separa essas cargas ao quadrado. Só que, né, nós temos uma proporcionalidade. Então, a força é proporcional a essas coisas. Mas, para isso daqui se tornar uma lei, né, para isso daqui se tornar a lei de Coulomb, nós precisamos de uma igualdade, ou seja, nós precisamos falar que a força é igual a alguma coisa. Ou seja, para que nós tornamos uma proporcionalidade igual a uma igualdade, né, lá da matemática, lá do cálculo, nós sabemos que nós precisamos adicionar uma constante de proporcionalidade neste sistema. E essa constante, ela é chamada de K0. Então, nós adicionamos uma constante onde K0 vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado se torna, então, uma lei geral da eletrostática, que é chamada de lei de Coulomb, onde esse K0, né, este valor aqui, ele é denominado, então, de constante dielétrica. Ok? Ele é chamado de constante dielétrica e ele depende do meio aonde as cargas estão imersas, tá bem? Então, essa relação entre força, cargas e distâncias, ela depende de uma constante dielétrica, cujo valor dessa constante depende do meio onde as cargas estão imersas. Se este meio de imersão das cargas for o vácuo, que é o mais comum, né? Porque o vácuo e o ar, eles têm um valor muito próximo. Esse valor de K0, ele vale 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. E essa, então, é a constante de proporcionalidade que torna a lei de Coulomb uma lei e torna esta lei válida para aplicação no sistema. Então, duas cargas pontuais, né, duas cargas que estão concentradas em apenas um ponto, elas separadas por uma distância r, situadas no vácuo ou no ar, elas se atraem ou se repelem com uma força que é dada por esta lei que está na tela para vocês, onde aquele K ele vale 9 vezes 10 elevado à nona potência. Se as cargas forem mergulhadas em um outro material diferente, aí o valor dessas forças entre elas, ela torna-se menor do que a força do vácuo. Então, esta lei que está na tela, com este K valendo 9 vezes 10 na 9, é o máximo de força de interação que você vai ter entre duas cargas elétricas a uma certa distância. Ok? Até aí, né, acho que sem muitas novidades por enquanto em relação à lei de Coulomb, né? Provavelmente muitos ainda se lembram, né, dessas relações de proporcionalidade e tudo que isso é estudado bastante na matemática, essas relações de proporção, né? Coisas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos anotar então, né, essa última parte que eu falei como sendo uma observação. Tá? Qual que é a observação? A observação é o seguinte: se as cargas forem mergulhadas, aqui mergulhadas, né, não é no sentido que nem a gente fala de mergulhar na água, no rio, alguma coisa assim, né? Elas forem colocadas, mergulhadas, imersas, é tudo sinônimo, né, das cargas estarem em um meio diferente daquele que nós estamos originalmente acostumados, que seria o vácuo. Então, se as cargas forem mergulhadas em um meio material,
em um meio material. Isso é importante, né? Porque um meio material caracteriza que não seja o ar, o valor das forças entre elas torna-se K vezes menor. Lembra que eu falei, né? O maior valor possível é no vácuo, tá? E esse K vezes menor, aquele K ali, ele é a constante deste meio. Então, ele é a constante dielétrica deste meio. Ok? Então, aquele novo K é a constante dielétrica deste novo meio, aonde as cargas estão imersas. Ou seja, né, a lei de Coulomb ela vai ficar da seguinte forma, né? K0 vezes carga 1 vezes carga 2 dividido por R ao quadrado, só que ela vai ser K vezes menor. Ou seja, este K aqui vai ser dividido por esse novo K do meio, aonde ela se encontra, né? Então, você vai ter uma diferença ali entre elas, e esse K, ele se apresenta, então, de várias formas, né? Só como exemplo, para a gente ter uma ideia, né? Vamos colocar assim, o meio e o valor de K, como se fosse uma tabelinha, né? Se o meio ele for o ar, aquele valor de K ele vale 1,005. Ou seja, ele é tão pequeno que a gente despreza esse valor e diz que tanto para o ar quanto para o vácuo só fica o K0, né? Que é aquela lei de Coulomb que eu passei para vocês inicialmente. Já se nós mergulharmos essas cargas, por exemplo, né, no benzeno, o valor de K para o benzeno ele é 2,3. Ou seja, né, já vai ter uma redução num fator de 2,3. Se nós mergulharmos essas cargas na água, o que nós vamos ter? O valor de cada água é 81. Então, nós vamos ter uma força elétrica 81 vezes menor quando essas cargas estiverem mergulhadas em uma solução aquosa, né? Em uma solução onde apareça a água, né, como um dos seus fatores. Então, isso significa, né, que ocorre uma queda extremamente grande, né, entre a interação elétrica de substâncias que estejam mergulhadas em soluções aquosas, ao invés de você ter a mesma relação com substâncias que estejam no ar. Por exemplo, né, para a gente não ficar tão na conversa, vamos analisar assim: determine a força entre as cargas. Entre as cargas pontuais. Abaixo. Então vamos considerar assim, né? Você tem duas cargas. Então, uma carga positiva Q1, que ela apresenta 2 coulombs de intensidade, e você tem uma carga negativa, Q2, que apresenta menos 2 coulombs de intensidade. Entre essa carga e esta carga aqui, você tem então uma distância de 2 milímetros.
elas estão extremamente próximas. Então eu quero que você determine a força que atua entre essas duas cargas, letra A, no vácuo, e letra B, na água. Como que você vai fazer, então, para resolver essa questão aí que se apresenta desta forma, né? Como que a gente vai resolver esse problema? Bom, nós vamos resolver esse problema da seguinte forma, né? Vamos adotar a lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb nos diz que força é igual a K0 vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado que separa essas duas cargas. Para a letra A, como que isso vai ficar? Então, se elas estão no vácuo, o valor de K, nós sabemos, ele é 9 vezes 10 na 9, vezes o valor da carga 1, que é 2, vezes o valor da carga 2, que também é 2. Aqui vale ressaltar um detalhe, né, que eu não havia comentado anteriormente, que essas cargas aqui, quando elas são trabalhadas na lei de Coulomb, elas são em módulo, né? Você não precisa se preocupar com o sinal dessas cargas, você joga na fórmula apenas o valor entre elas. Dividido por quem? Dividido pela distância elevado ao quadrado. Só aqui apresenta um pequeno detalhe. Essa distância ela tem que estar sempre em metros, assim como as cargas também têm que estar sempre em coulombs. Então, se elas apresentarem em submúltiplos ou múltiplos dessas grandezas, elas devem ser transformadas para metros e para coulombs. Então, como a nossa distância se apresenta em milímetros, você tem que transformar essa distância de milímetros para metros. Ok? Então, transformando essa distância de milímetros para metros, você vai ter, então, 0,002 ao quadrado. Bom, então nós temos que calcular isso daqui, né? Então, na parte superior, nós temos quem? 9 vezes 2 vezes 2, o que resulta em 36, mantém a base 10, dividido por 0,002, só que elevado ao quadrado, né? O que resulta em 0,12345,4. Aí você vai olhar assim, nossa, professor, mas ficou um número, né, aí complicado para a gente estar trabalhando com ele, né? Por isso a importância da notação científica. Então nós vamos colocar este valor aqui, né, em notação científica para ficar mais fácil de estarmos trabalhando. Ou seja, este valor é pequeno, então colocando ele em notação científica, ele vai ficar 4 vezes 10. Qual que vai ser o expoente? Como a vírgula se encontra aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, então na menos 6. Ou seja, nós temos 36 vezes 10 na 9, dividido por 4 vezes 10 na menos 6. Qual que é, então, a força de interação que atua entre essas cargas? Aí fica simples, né? Porque 36 dividido por 4 é 9. Então, vai ser 9 vezes 10. Lembrando da regrinha, né? Quando ocorre a divisão de números com notação científica, o que está embaixo sempre troca o sinal, então ele vai ficar positivo, vai passar para a parte superior, então nós vamos ter 9 mais 6, 9 vezes 10 na 15 newtons. Então, esta é a força de interação que ocorre entre essas cargas quando elas estão imersas no vácuo, né? Essa seria a resposta da letra A. Já para a letra B, nós vamos determinar, então, a interação entre essas forças para quando elas estão imersas na água. O que vai mudar, então, na nossa conta? Não vai mudar basicamente nada, além daquela divisão pelo valor K. Então,
para a letra B, o que nós vamos ter? A mesma relação matemática da lei de Coulomb, K0 que multiplica carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado, só que este K agora está dividido pelo K da água, já que ela está imersa em um outro meio diferente. Os valores vão ser os mesmos, então nós vamos ter 9 vezes 10 na 9, vezes 2 vezes 2. Isso daqui vai ser dividido pela distância ao quadrado, que eu já vou colocar ela em notação científica, que é 4 vezes 10 na menos 6. Só que agora este 9, ele vai estar dividido pelo K da água, né? Já que ele quer saber na água. Quanto que vale o K da água? Lembra da tabelinha que eu passei anteriormente? Ele vale 81. Então, este valor aqui, ele vai estar dividido por 81. Deste modo, então, né, o que nós vamos ter como solução do nosso problema? Na parte de cima, nós já sabemos, né, que quando faz aquela multiplicação, nós vamos ter 36 vezes 10 elevado a 9. Só que na parte de baixo agora, nós temos 81 vezes o número 4. Ou seja, 81 vezes 4 dá 324 vezes 10 na menos 6. Quando a gente realiza, então, essa divisão, nós temos agora 36 dividido por 324, o que resulta em aproximadamente 0,11. E o expoente aqui, né, ele vai ser o mesmo, então vai ser 10 elevado a 15. Ok, pessoal? Bom, deixando isso de uma forma mais bonita, né, mais elegante, esta força ela vai ter intensidade, então, de quanto? Colocando esse valor em notação científica, a vírgula desloca uma vez para trás, então vai ficar negativo uma vez. Como tem 15 lá, vai descontar esse que ficou negativo, vai ficar 14. Então, nós vamos ter 1,1 vezes 10 na 14 newtons de intensidade. Então, observem, né, a grande diferença que nós temos entre a força quando elas estão no vácuo e a força que essas cargas apresentam quando elas estão na água, né? A diferença de força entre elas é extremamente grande. Nós temos, basicamente, né, considerando que um é 1, outro é 9, 2 ordens de grandeza de diferença entre essas forças, o que é extremamente relevante. E isto é um dos fatos dos quais a água ela é considerada um solvente universal, né? Por que a água é considerada um solvente universal? Porque a água ela apresenta, então, uma grande solubilidade, ou seja, as forças elétricas entre as partículas que são colocadas em água, elas se tornam extremamente pequenas. Então, partículas que facilmente, quando estão no ar, elas se mantêm no estado sólido, por exemplo, né, no estado de cristal, como o sal ou o açúcar, elas não conseguem manter na água essa mesma interação, essa mesma força aplicada entre suas partículas, já que a água reduz em 81 vezes a interação entre elas, né? Isso é quase 100 vezes menor, o que faz com que essas partículas elas sejam então dissolvidas na água e deste modo nós conseguimos dissolver o sal, o açúcar, o café, entre outras várias substâncias quando são jogadas na água para que a gente possa então ter lá a comida salgada, o café doce, essas coisas assim, ok? Então essa relação ela é extremamente importante. Sempre que você tiver lá no seu exercício, na sua atividade, uma questão falando que as cargas elétricas elas foram imersas em uma outra substância diferente do ar ou do vácuo, você já sabe que o resultado de força elétrica que você vai calcular vai ser
bem menor do que aquele que você estava calculando anteriormente quando essas cargas se encontravam no vácuo. Ok? Então, essa daí é a nossa relação, né, para a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, então, é definida através deste princípio de interação entre as cargas elétricas. Então, sempre que nós temos cargas elétricas interagindo, né, cargas elétricas que estão sobre a ação de forças elétricas, essas forças elétricas entre cargas, elas são determinadas a partir deste princípio, né, da lei de Coulomb, desta interação que acontece entre as cargas.